prazer para bater um papo com você sobre a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, que eu tenho uma grande admiração por todo o histórico daquela universidade, né, muito importante. E uma inquietação bastante grande com o que está ultimamente acontecendo, né, que é terrível aquela situação que está acontecendo com as restrições todas, né, e em todos os aspectos com a UERJ, né, que já tem um nome projetado, inclusive fora do Brasil. E com a sua presença aqui na Faculdade de Educação da UFBA, né, é um momento assim oportuno para saber mais de perto, né, como é que você, como docente lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está percebendo isso, como é que vem sentindo essa situação histórica que vocês estão passando lá no momento. Bom, meu nome é Luiz Alberto Batista, né, eu sou professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou o coordenador do Laboratório de Biomecânica e Comportamento Motor, que está diretamente ligado ao Instituto de Educação Física e Desporto. E lá eu trabalho junto à graduação do Instituto de Educação Física e trabalhamos também no mestrado e doutorado em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina, no mestrado e doutorado em Ciências da Atividade Física e do Esporte, da própria Educação Física. E temos interdisciplinaridade com outros órgãos da universidade. Então, essa situação da UERJ, né, ela, na realidade, vamos dizer assim, é o aflorar de uma situação que já vem sendo cultivada há mais de 2 anos, né, com sucateamento, quer dizer, não só desse governo especificamente, né, mas de uma forma contínua, no sucateamento contínuo da universidade, com repasse de verba, né, inconstante, e é difícil a UERJ são 10 campi, né, só o campus Maracanã, que é onde nós ficamos, onde fica o meu curso e tal, são mais de 3.000 professores e mais de 20.000 alunos, quer dizer, é uma coisa grande. O nosso campus ele é vertical, né? Ele não é como o campus das universidades federais, que são isentários. O nosso campus é vertical. Então, fica ao lado do Maracanã, ali num ponto, né, privilegiadíssimo em termos geográficos, né? Qualquer lugar do Rio de Janeiro que você pegar ônibus, você passa pelo Maracanã, né? Por aquela região. E é uma situação realmente muito triste. A universidade, os professores, os componentes administrativos e os docentes, a gente vem segurando isso há muito tempo, né? Então, assim, quem olha de fora não consegue perceber a dimensão do que está acontecendo. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é do coletivo acadêmico, né, brasileiro, do acadêmico público, né, acadêmico, é porque isso é um ensaio, no meu modo de entender, de uma coisa que é um pequeno experimento, né, e que, se der certo, como os experimentadores querem, é uma coisa que pode ser expandida, né? É só você ver os discursos associados, tentando conduzir para uma mentalidade de captação de recursos por meios, né, típicos da iniciativa privada, como aluno passar a pagar a universidade. Eu até entendo que a gente deve rediscutir o modelo de financiamento da universidade para adequar a uma realidade, né, uma modernidade, mas isso deve ser feito a partir de uma discussão ampla com a sociedade, né, para se ver o que vai fazer. O outro fator importante é que o cenário que é passado, até por vários órgãos de comunicação, e aí também não é possível dizer qual é a intenção disso, mas o cenário que é passado é, às vezes, um cenário que não é o real. Por exemplo, então, é dito que os professores da UERJ estão em greve. Nós não estamos em greve. Nós estamos em estado de greve, né, que não é greve. Então, por que a universidade não está funcionando? A universidade hoje não está funcionando, principalmente porque ela, já há alguns anos, não vem recebendo os repasses para custeio da universidade. Então, não é uma questão dos professores não quererem trabalhar. Não tem. Hoje, só para você ter uma ideia, a nossa localização, apesar dela ser privilegiada, nós estamos ao lado da comunidade da Mangueira, que é um complexo de favelas, são 3 níveis, né?
Nós estamos ao lado do Morro dos Macacos. Frequentemente você ouve aí tiroteio, você ouve tudo. Então, é uma zona de conturbação social, de muitos problemas, né, de conflitos tal, frequentes. Né? A incidência de assaltos na região da UERJ é grande, nós temos vários garotos lá que ficam assaltando ali, enfim. Você não pode prescindir de uma segurança. E quando eu digo segurança, não é ter segurança armada, porque a Polícia Militar, por exemplo, ela não entra. A Polícia Militar do Rio de Janeiro ela não entra na UERJ. Né? Não, isso é quase que um acordo tácito, ele não entra. Mas você precisa ter alguém que observe, que veja, olha, o que está acontecendo, quem é que está circulando lá dentro. Isso tem que ser visto. A gente já teve nos últimos 3 anos vários casos de assaltos dentro da universidade, dentro de sala de aula, dentro de sala de departamento, né? E durante o dia, meio-dia e tal. Então, há que se ter um cuidado, né? E hoje a nossa segurança está muito reduzida, porque há anos a universidade não tem dinheiro para pagar, porque isso foi terceirizado, né? Então nós não temos. A nossa manutenção, ela é terceirizada basicamente. As pessoas que estão no comando das sessões são funcionários públicos, porque são aqueles que ficaram ainda da época, então aqueles que tinham os concursos. Provavelmente daqui a um tempo nós não teremos mais. Mas a grande maioria, eu não saberia te dizer em termos percentuais, mas a grande maioria das pessoas que trabalham na manutenção são terceirizados. Então nós também estamos sem manutenção para as coisas. Pessoal da limpeza, terceirizado também. Então, hoje você entra na universidade, o externo dela está muito sujo, não está sujo, ele está descuidado. A universidade sempre foi uma universidade muito cuidada, a parte de jardins, a parte externa, e hoje está descuidado. A parte interna, ela está preservada. Então, as pessoas que entram, às vezes passam, outro dia eu estava vendo uma senhora falando assim, mas eu não estou entendendo, eles estão reclamando, a universidade está limpa. Mas a universidade está limpa porque não tem ninguém dentro dela, né? Só os professores, quer dizer, aqueles abnegados que vão estar lá sempre, porque tem, não é só, a gente não está, como toda universidade, a gente não está envolvido só com o ensino, essa é uma das partes que a gente faz. Então, você tem outras coisas para fazer que não está em sala de aula. Então, a universidade hoje, internamente, ela está limpa, porque não tem gente frequentando, que você tem uma poeirinha aqui e tal. Porque se você abrir, por exemplo, voltar às aulas, nós ficarmos 3 dias em aula, ela fica insuportável, porque nós já passamos por isso. Nós já passamos por essa questão de não ter custeio, da limpeza não estar funcionando. Isso foi noticiado e houve um movimento muito grande dentro da própria universidade, porque nós não aceitávamos que a gente trabalhar com pessoas dentro da universidade que não estivesse recebendo há 3, 4 meses. Isso é uma situação de trabalho escravo. E é inadmissível que isso esteja acontecendo dentro de um órgão público e, notadamente, num órgão que é um órgão de produção de conhecimento, de crítica, e que a UERJ é. Né? Então, a situação que nós temos real hoje é essa. A universidade, os professores não estão em greve. Nós estamos em estado de greve, nós não estamos em greve. Quem está em greves são o nosso funcionário administrativo. O funcionário docente não está em greve. Por que a universidade não está funcionando? Porque ela não tem custeio há aproximadamente 12 meses. Né? Esses funcionários técnicos administrativos que estão de greve são os regulares, os, portanto, concursados. Ou os regulares. Nós, hoje, por força da justiça, né, por uma imposição jurídica, hoje nós não temos no nosso quadro, por exemplo, principalmente no meio docente, nós não temos, por exemplo, professores, colaboradores, substitutos. Né? Por quê? Novamente, em função de um processo histórico, há algum tempo de sucateamento da instituição, começou-se a substituir o professor efetivo por professor convidado. Certo. Que é mais barato, você não tem um contrato formal com ele, você tem, né? E então isso num primeiro momento serviu a uma, vamos dizer assim, a uma condição natural acadêmica, que é de você receber professores que estão começando, para começar a fazer um currículo, né, para passar, que seria uma experiência muito mais de prática para ele do que E isso passou com o tempo, em função desse sucateamento, passou a substituir o que seria a ocupação por professores realmente concursados e preenchendo.
E isso chegou a um momento que isso não dava mais certo. Uhum. Então, no ano passado, por força judicial, a universidade foi compelida, na verdade o Estado foi compelido a autorizar que a universidade abrisse todos os concursos que fossem necessários para fazer substituição de docentes que haviam sido, se aposentaram ou faleceram e tal. Então, isso hoje houve uma renovação do quadro. Então, hoje, a universidade basicamente funciona com professores realmente concursados. E no caso dos docentes, no caso dos funcionários administrativos, também hoje muito pouco se tem, até porque não se pagavam aqueles que estavam lá, então muito pouco se tem, são funcionários concursados. A UERJ vem fazendo uma coisa histórica no Rio de Janeiro, que é não permitir que instituições fechem simplesmente. Então, nós incorporávamos. Uhum. Faculdade, Caxias. Caxias é uma região carente de formação de nível superior. E existia lá um curso de formação de professores, né, que era um curso de iniciativa privada. Tal. E chegou um momento que esse curso não se sustentava mais e ele ia fechar. A UERJ incorporou. Passou a ser a unidade da UERJ. São Gonçalo, a mesma coisa, a UERJ incorporou. Porque são pontos que são locais onde você tem uma carência muito grande desse tipo. Você não tem, fechou aqui o curso, mas nós temos aqui. Foi o caso lamentável da Gama Filho, que eu considero lamentável, porque eu acho que a Universidade de Gama Filho era um patrimônio muito mais do que uma instituição privada, passou a ser um patrimônio, né, da educação brasileira, não poderia nunca ter sido abandonada do jeito que foi. Mas tudo bem. Mas o caso da Gama Filho impactou um pouco menos em termos de você atender pessoas, né? É claro que do ponto de vista cultural, o prejuízo é muito grande, uma universidade daquele porte fechar. Mas ela impactou muito menos porque você tem várias outras ali naquele contexto, você tem várias outras instituições, né, que supriram, que pegaram esses alunos. Mas, por exemplo, você fecha uma unidade de formação superior em Caxias, cara, em São Gonçalo, que esse cara não vai ter condições de se deslocar, de vir até a UERJ, né? Hoje nós temos, você deve saber, mas a UERJ foi a primeira universidade do país a implantar o sistema de cotas. Sistema de certo. Foi a primeira universidade. É claro que há discussões se o sistema é válido, se o sistema não é válido, tá? Mas se entendeu naquele momento e que a gente deveria fazer isso, né? E fizemos. E temos histórias de muito sucesso. Né? É dito num documento judeu, né, religioso judeu, que quem salva uma vida salva a humanidade. Né? Uhum. Então, o que nós temos visto, eu não tenho como te dizer quantos dos alunos cotistas têm logrado êxito, mas eu tenho conhecimento de vários que conseguiram isso, que vários que não teriam oportunidade. Eu tenho alunos que entraram lá, que vieram de situações pobres, que hoje são doutores e são professores universitários, e que saíram dessa história da cota. E o nosso sistema de cota não está podendo funcionar a contento, exatamente porque, como o governo não repassa as bolsas para os alunos, é uma bolsa pequena, R$400, mas nós sabemos que R$400 na mão de uma pessoa que precisa é fundamental. E nós temos alunos lá que vivem desse dinheiro e ainda ajudam dentro de casa com esse dinheiro. Meu entendimento de vários colegas é de que se a gente não quisesse ter esse tipo de programa, que não colocasse. Mas quando você coloca e cria expectativa, você não pode deixar em falta, porque é um programa importante. Tem que garantir a continuidade. Tem que garantir a continuidade. Diga uma coisa, Luiz Alberto, e a propósito, por exemplo, dos repasses da CAPES, CNPq, desses organismos que mantêm a nossa pós-graduação, independente da esfera administrativa, se é estadual, se é federal, sim, é isso? Sim. E até particulares, que eles também contribuem com bolsas. Os institutos de pesquisa, por exemplo, que quase sempre são federais, né? Isso. Como é que está a pós-graduação, de um modo geral, na UERJ? Pois é, a pós-graduação ela passa por um grande conflito, né? Porque ela, em todos os lugares, sabe que a pós-graduação, estrito senso, ela tem um órgão que é externo às universidades, que tem um calendário próprio. Então, se você tem, por exemplo, o bolsista da CAPES dentro do teu programa, o calendário que ele tem que seguir é o calendário da CAPES, não o calendário da universidade. Então, por exemplo, nós não podemos nos dar ao luxo
de pegar um aluno e dizer assim, olha, as aulas estão suspensas por qualquer motivo que seja. Eu tenho alunos bolsistas, né, de CNPq, FAPESP, tanto de graduação como de mestrado, doutorado, né? E esses alunos têm um compromisso que ele é exógeno à instituição. Ele é um compromisso firmado com uma agência de fomento. Certo. E que ele tem que cumprir. Né? Então, essas pessoas continuam trabalhando. Né? A universidade não está parada. Ela não tem o volume de trabalho aparente que ela tinha. Mas se você for aos laboratórios, for aos gabinetes, as pessoas continuam trabalhando, com muita dificuldade. Eu tenho amigos que estão passando por de extremo. Nós estamos hoje com 3 meses de salário atrasado. Né? Com 3 salários, digamos assim, não 3 meses, mas 3 salários. O 13º, recebemos fevereiro, recebemos janeiro, fevereiro a gente não sabe quando receber, e eles já disseram que abril a gente não sabe quando vão pagar. Né? A minha condição é uma condição que eu considero até confortável, porque minha esposa também trabalha e tal, e a gente reduziu os gastos em casa. Mas eu tenho amigos que são quem sustenta a família. A família não tem, né, por onde buscar. Então, os programas de pós-graduação, eles continuam funcionando, mas quase que numa esquizofrenia, porque ao mesmo tempo em que você entende que não dá para funcionar, por questões de segurança, não dá para funcionar, não dá para tu botar um aluno lá dentro e depois você ser responsável pelo sujeito. Né? Eu tenho acesso ao meu laboratório, por exemplo, ele fica no ginásio de esporte, e o coordenador me disse, olha, toma aqui, porque eu tenho equipamento lá dentro que eu não posso deixar parado direto, eu tenho pesquisas que eu tenho que coletar, né, dados e tal. Mas é uma situação assim, ele fica num cantinho do complexo, né, do nosso campus. E logo atrás a gente tem a piscina e o complexo. Na última vez que houve paralisação, a gente teve invasão de pessoas armadas, isso eu tenho gravado, o indivíduo chegava, tirava o revólver, a pistola, botava na beira da piscina e entrava para tomar banho na nossa piscina. Houve a necessidade, inclusive, de esvaziar a piscina na ocasião para fazer isso. Como é que você, por exemplo, imagina que eu vou abrir um ginásio e botar 3, 4 alunos ali dentro? Você imagina? Sai um tiro, o cara é assaltado, quem é o responsável por isso? Né? Então, isso é uma coisa que não dá. Mas os programas estão funcionando. A gente está trabalhando em casa, está trabalhando por Skype. Naquelas situações onde o cara ainda está numa fase de coleta de dados ou tal, você tem que estar ali em loco, porque há um compromisso, né, com órgãos externos. Agora, é interessante também colocar que a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa também, não está repassando verba. Ela mantém os editais, mas as verbas não estão sendo repassadas também. Então, todas as bolsas ligadas à FAPERJ e a bolsa de permanência dos nossos alunos, do pessoal de cota, ela vem via FAPERJ, né? Bolsas de pesquisa, de iniciação à pesquisa, de PIBIT, PIBIC, PIBIT, não estão sendo pagas, né? Ou pelo menos não tem uma regularidade, né? Então, projetos de pesquisa, os editais estão sendo mantidos, estão sendo aprovados, mas a gente também não está recebendo isso aí. Então, a situação ela é muito complicada, e é muito complexa, muito complicada. Diga uma coisa, em termos da movimentação na comunidade, na sociedade, mais ampla, mais aberta, sobre a situação da UERJ, por exemplo, a Assembleia do Estado, né? Os deputados não fazem suplementação de verbas, não buscam tirar recursos que possam... Não, eu diria que não, de forma significativa não. Me parece que inclusive agora, quando eu estava vindo para cá, o colega me mandou que a comissão, que montaram uma comissão na Assembleia para ir ao UERJ, para ver os gastos abusivos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos torcendo para que venham, mas vem de peito aberto. Nós temos como mostrar que não há gasto. Não há gasto para além daquilo. Porque você diz assim, é uma questão de cifra. Você diz assim, eu repassei 80 milhões para a universidade. É claro, para quem olha de fora e pensa 80 milhões, e se você pensa naquilo que você ganha, no que é o curso, você pensa, caramba, 80 milhões é mais do que um prêmio de loteria acumulado várias vezes. É muito dinheiro. Mas isso dentro da universidade, que está devendo 150 milhões de luz à Light, isso não é nada. Isso não significa nada.
E você fala assim do impacto também que isso está na sociedade, né? Então, por exemplo, eu vejo pouca preocupação, nós temos lá deputados que têm, mas é uma pouca preocupação da Assembleia, muito pouco com isso, né? Mas o que me chama, o que me dói mais e aos colegas é o pouco impacto e resposta de indignação da sociedade para o que está acontecendo, né? É o pouco impacto. Você vê, por exemplo, consequência disso, um hospital com 400 leitos está trabalhando hoje com 80 leitos, né? Porque o internato não pode parar, porque nós temos pacientes dentro do hospital que foram levados para lá, a família largou e foi embora e deixou o cara lá, porque não tem como cuidar, são pacientes crônicos e a gente não tem para onde mandar esse paciente também, né? E é uma questão de humanidade, que está funcionando muitas das vezes, em determinados momentos, com quentinhas doadas pelos professores. O paciente tem que levar a roupa de cama, porque não há condições de fazer, centros cirúrgicos parados, um hospital de 500 leitos, que é a capacidade da UERJ, né? Então, e a sociedade não se apercebe disso. Nós temos uma odontologia atuante e que trabalha e que atende milhares e milhares de bocas por ano, sem cobrar um tostão, de pessoas que jamais... É claro que pessoas do entorno que não teriam condições de fazer um acompanhamento médico-dentário em outro local, e o fazem lá. Então, são essas coisas que estão... É claro que isso afeta quem? Isso afeta o sujeito que está sendo tratado lá. Mas talvez até por um defeito de marketing da própria universidade, talvez não tenha se preocupado, a sociedade não percebe que está perdendo. A sociedade não tem noção do que está perdendo. Ô, Luiz Alberto, internamente, como é que os três setores, os funcionários técnicos administrativos, os professores, os estudantes, como é que tem se mobilizado? O que é que você está achando disso aí? Eu acho que a Para gente... denunciar a situação, buscar reforços? Tem sido feito vários movimentos internos, né? Os três segmentos, mais o segmento docente e o segmento de funcionários, né? Administrativos, vamos dizer assim. Funcionários todos nós somos, né? Mas mais dos docentes e do administrativo. Então, eles têm se movimentado. Agora, por exemplo, nós resolvemos, a ASDOERJ, que é a nossa associação de professores, nós resolvemos que, como nós não podemos dar aula na universidade, nós vamos dar aula na frente do Palácio Guanabara, no governo. Então, já estão acontecendo, já houve a primeira aula, e aí todos os professores que querem vão lá para o governo Bahia e vamos dar aula lá na frente, né, que é para atrapalhar, para incomodar, porque dar aula nesse país é incomodar, é atrapalhar, né? Então, nós vamos atrapalhar lá, didaticamente, vamos dizer assim. Esse foi um movimento. Houve uma participação, vocês devem ter visto por aqui, naqueles movimentos em frente à ALERJ, houve uma atuação importante do docente e do administrativo. No meu modo de entender, não no volume que precisaria ter, né? É a participação. Então, não no volume que se esperaria que houvesse, né? Mas há um movimento. E uma outra coisa é o desgaste, né? Você olha hoje, por mais que a pessoa seja, porque a coisa é muito covarde, cara. Sabe? A coisa é muito covarde. Então você vai se desgastando, a gente vai se cansando, o cara vai pensando que não vale mais a pena, entendeu? E as pessoas vão ganhando, pô, né? E é uma covardia. Se você pensar, por exemplo, que o professor, por exemplo, o aposentado, que não tem mais voz na sociedade, ele não está recebendo, cara. E aí? Né? Remédio, tá certo? Eu vejo casos lá de professores que foram meus professores, e isso me deixa extremamente constrangido, pessoas que foram excelentes professores, comprometidos com o ensino público, né, com a formação, tristes, porque tem que estar dependendo dos filhos para comprar comida, porque não estão recebendo. Já não recebem quantias vultosas, né? Porque eu me considero privilegiado, porque eu estou num momento de uma universidade, né, e a gente sabe que isso é recente para muito do contexto da nossa universidade, que eu pude fazer um mestrado, eu pude fazer um doutorado, hoje é quase que uma condição sine qua non, se você não tem carreira universitária. Mas, ao mesmo tempo, em determinadas carreiras, a gente sabe que isso é muito recente. Eu tive vários professores que eram excelentes professores, mas que não vinham de um momento histórico,
né, que se exigia isso. Então, são professores que saíram da universidade como professores auxiliares, no nível mais baixo do magistério universitário. Né? E que agora, por exemplo, essas pessoas que já têm um salário dilapidado não estão recebendo salário. Não estão recebendo salário. Então, você se depara com cenas assim, coisas que... Quem está de fora, é claro que, né, eu sei que todo mundo fica, mas quem está dentro do negócio, você vê coisas assim que você fica. A perda de pessoas. Nós tivemos quase 400 concursos, como eu te falei, por força de justiça no ano passado, professores novos, pessoas já, inclusive, pesquisador do CNPq, gente de peso. Os caras foram embora, pô. Tem gente indo embora. Você abre um concurso na Fiocruz, que eu vou te pagar, não é nem vou te pagar muito, mas vou te pagar, o cara vai embora. E aí eu considero, por exemplo, outro dia eu estava brincando com um hospital, por exemplo, né? Você pega um hospital universitário e fecha. É igual você fecha o hospital. Não vou fechar o hospital durante um mês, tal, que fosse possível retirasse aqueles pacientes que não têm para onde ir, que fosse possível fazer isso e fechar o hospital. Digamos que fosse possível. Tá legal, vamos nos revoltar, fechamos o hospital. Cara, um hospital é como uma usina siderúrgica. Você desligou o forno, você vai demorar 6 meses para ligar o forno de novo para ele começar a funcionar. Então, são 6 meses que, obrigatoriamente, você não atende ninguém, você deixa... E é um hospital universitário. É um hospital onde você está trabalhando com as pessoas, não diria nem os melhores da medicina, mas provavelmente os que mais estudam medicina. Né? São um hospital que você vai achar que qualquer problema que você chegar de saúde, você vai ter alguém que tenha curiosidade de ver o seu caso, fazer um diagnóstico e tal. Mas é a relação toda com a formação, exatamente, com a pesquisa. Né? Né? Então, esse impacto. E o que é perigoso é que eu nunca acreditei em teoria de conspiração. Né? Eu acho que não. Mas eu vou te ser sincero, para mim aquilo ali é um projeto piloto. Pode até não ser por parte dos atores que estão diretamente envolvidos. Mas eu tenho certeza que o que resultar desse processo todo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro vai servir como modelo para ser feito em outros lugares. Eu não tenho dúvida disso. E em todos os níveis. Em todos os níveis. Porque quando eu entrei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, eu sou um profissional bom, qualificado e tal, foi uma questão de opção, porque o salário era muito bom. E eu pensei o seguinte, pode não ser tão bom quanto aquilo que eu vou ganhar aqui fora, mas é uma segurança que eu tenho. Né? Ah, mas você não tem 13º. Aí você vê que as histórias são contadas pela metade. Ah, o funcionário público recebe, não sei, tem lá, mas ele não tem 13º. Não tem 13º, não tem fundo de garantia. O cara que trabalha em iniciativa privada, tal, que embora também estão querendo tirar tudo. Mas assim, então você está ali na expectativa de que, pô, cara, é um pouco menos do que eu ganharia lá fora, né? Porque você tem cérebros maravilhosos, como aqui na sua instituição. Você olha, eu vejo determinados colegas e diria, caramba, se esse cara está na iniciativa privada, ele está rico, cara. Né? E a gente não sabe por quê, deve ser uma doença que nós temos, né, que nos acometeu. Você diz assim, não vou ficar aqui é meu ambiente e tal, não sei o quê. Mas assim, sempre tem aquela expectativa, não, mas eu está garantido aquilo, né? Como eu me aposentar, eu sei que eu vou... E estão tirando isso da gente. Né? Estão tirando. Eles combinam uma coisa com você, por exemplo, chega para você, nós não tínhamos DE. Aí combinamos, não, vamos fazer a DE, porque aí vamos fixar o professor da UERJ. Esse é o pensamento interno da UERJ, que todos nós compartilhamos dele. Vamos fixar o professor aqui dentro. Né? Os caras não ficar dando aí, então, como é que faz? Aí brigou, tal, instalou a DE. Eu assinei uma DE. E na hora que eu assinei, estava escrito lá, contrato é bilateral, né, acabou. Então, vale para mim, vale para quem está me contratando. Está lá bilateral. A universidade, você não vai mais trabalhar em outro lugar, você agora é dedicação exclusiva na universidade, e a universidade te garante que esse percentual você vai levar na sua aposentadoria. E os colegas estão aposentando e eles não estão incorporando a DE. Terrível. É terrível. Então, essa é a situação que a gente está. Diga uma coisa, em termos, né, do... Como é que se vê, como é que se posta, se coloca o reitor frente à comunidade para acompanhar isso e, não, ele tá... expor isso? Vocês elegem o reitor? O nosso reitor, nós temos eleições. Há um respeito à eleição, sim, à há um consulta respeito, interna da... e nós elegemos uma lista tríplice, né, mas que sempre, até hoje, eu não me lembro, e eu estou vivo esse processo, desde que nós passamos a eleger o reitor. Né? Eu era ainda aluno, fui aluno da universidade, e nós passamos a eleger o nosso reitor, que não era, antes era indicado pelo governador,
né, e passou a ser. Então, sai uma lista e desde que esse processo começou, sempre foi indicado o primeiro na lista. O primeiro que ganha, ele é indicado. Nesse momento, nós estamos assim, se a universidade estivesse funcionando direitinho, nós teríamos hoje uma reitoria fantástica. Nós teríamos uma reitoria fantástica. Porque nós temos um reitor hoje, e eu trabalhei muito com ele nos últimos... Trabalhei assim, né? Fiz muita interlocução com ele, porque ele foi o presidente da FAPERJ nos últimos 8 anos. Né? E não tem coisa melhor de você saber se o cara presta do que você vê ele trabalhando. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de ver o cara trabalhando durante 8 anos. E uma coisa fantástica dele é que foi o período em que todos os pesquisadores do estado do Rio de Janeiro que quiseram captar recursos, captaram. Só não pegou recurso quem não quis. E quando eu digo todos os pesquisadores, eu não estou dizendo pesquisadores de instituições públicas. Todos os pesquisadores. Em geral. Inclusive os independentes. O cara que tem o seu laboratório lá, sei lá, o seu escritório, captou recurso. Houve edital para todo mundo. Né? Então, assim, esse é o nosso reitor atual. Entendeu? Tem uma visão. Aliás, toda a reitoria muito bem composta. A nossa vice-reitora tem um conhecimento fantástico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela conhece na essência aquela universidade. Né? O nosso reitor é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem muito contato com agências de fomento, é um médico, né? Que estão... o que eu estou te falando é um médico, por quê? Porque é um excelente médico, mas abriu mão de uma carreira médica, provavelmente, para se dedicar a essa gestão da universidade e tal, e faz muito bem. Então, assim, e a reitoria está fechado. Por exemplo, por que nós não estamos em greve? Né? Porque a reitoria tem bancado o adiamento das aulas. Não há condição de começar, a reitoria não começa as aulas. Nosso calendário está sendo adiado. Por isso, nós não temos necessidade de entrar em greve. Então, hoje, há dentro da universidade, é claro que cada um tem uma visão de mundo, e ainda bem que é assim, né? Na universidade, se todo mundo pensasse do mesmo jeito, cada um tem uma visão de mundo, cada um vê a coisa de uma forma, tem as suas soluções para o problema, mas a gente percebe que há uma união, né, em torno de um objeto comum, que é preservar a universidade pública de qualidade, é não deixar o UERJ ir para o buraco, entendeu? Mas eu vou te dizer, é uma guerra hercúlea, o negócio é muito complicado. Você acha que isto já vem se complicando desde o governo do Cabral? Como Cabral, anterior. Anterior, hein? Anterior. Que já vem sendo... Anterior. O governo do ele simplificou alguns mecanismos, né, sabe, adocicou alguns mecanismos, né, mas na essência a coisa vem se deteriorando há muito tempo. Há muito tempo. Você contrariando, governos que contrariaram, inclusive governos socialistas, que contrariaram a Constituição do Estado, porque a UERJ tem uma característica, porque é a característica de toda universidade, que enquanto eles não entenderem esse negócio, eles não vão se relacionar bem com a universidade. Você não consegue hegemonia, principalmente ideológica, dentro de uma universidade séria, você não consegue. Claro. Você não tem. Agora, o que acontece com a nossa universidade? Toda vez que um caboclo é eleito para governador, no dia seguinte ele recebe a chancelaria da universidade. Todo governador do estado é chanceler da universidade. Tá certo? Bom, agora eu sou o chanceler da universidade, o que eu disser ali dentro é lei. Não é. Não é. E aí a pessoa fica revoltada e quer maltratar os que estão ali dentro. Só quando ele maltrata os que estão ali dentro, ele maltrata a instituição. Na verdade, é a instituição. A UERJ não existe. O prédio não é a UERJ. Não é o prédio a UERJ. A UERJ, essencialmente, são as pessoas que estão ali. Você quer ver um exemplo que é uma coisa fantástica? Né? Que são coisas que você vai pegando. Eu, como tenho uma vida muito, né, são 35 anos dentro da universidade, então, desde aluno, quer dizer, fui aluno ali, depois tive a felicidade de vir a ser professor, e hoje eu sou professor, né? Mas uma coisa interessante são alguns indicadores que você pega, que às vezes passa despercebido pelas pessoas que não têm. Nós temos lá, se não me engano, 12 elevadores no hall, né, que atende lá os vários. Hoje tem um funcionando, tá? Um elevador. 12. Nós temos 12 elevadores no prédio principal lá para subir. Bom, nunca houve fila. Nunca. Né?
E nunca houve confusão, porque, passou na minha frente e tal. É uma coisa que eu falei com um colega uma vez, né, até sociólogo, eu falei, cara, isso aqui é muito interessante, isso aqui é a manifestação concreta do anarquismo, prático. É anárquico o negócio, não tinha fila. Né? Até isso os caras destruíram, porque hoje tem fila. O que acontecia antes? Você chegava lá, você ia se localizar, você via mais ou menos qual que você ia se localizando e ficava disperso, mas cada um sabia. É impressionante, isso acontecia. Não havia fila. Tanto que o pessoal mais antigo, como eu, estava estranho às vezes de ter que entrar na fila para pegar elevador. Mas hoje é necessário por quê? Porque essa demanda física, que é você ter um elevador, promoveu uma mudança de comportamento das pessoas, que aí, bom, não dá para ficar no bolo. Então, é lógico que o mais jovem que vem chegando agora não tem aquela filosofia, não, vou esperar a minha vez, não, ele vai para a fila e acabou, então não tem aquela cultura. Provavelmente hoje, e eu vou observar isso, espero que quando reativar os elevadores, a fila vai continuar. Quer dizer, na realidade a gente pegou um indicador de evolução, no sentido, entendeu, de organização social, e a gente perdeu. Então as coisas estão assim, estão se perdendo aos poucos e tal. E continuamos, né? Parece que agora está havendo algum avanço. Mas a coisa é assim, ela é uma senoide, né? Você acha que está tendo um avanço, daqui a pouco você recebe um montão de notícias que você, e aí, caramba, mas mudou tudo. Então, e em termos do Ministério Público, do Judiciário, vocês apelarem ao Judiciário? Nós começamos agora, por exemplo, por exemplo, fazer cumprir a lei. Sim, existem... Tem que ter uma dotação orçamentária para a universidade. Existem várias ações nesse sentido, né? Se cumprir o duodeno, tal, de você ter ali. Então, existem ações nesse sentido. E, recentemente, por exemplo, teve uma ação que o Ministério Público prontamente impetrou e paralisou o negócio, né? Que foi, não sei se vocês souberam aqui, mas a equipe, o nosso governador, né, teve a excelente ideia, quer dizer, alguém o sugeriu. Eu estou dizendo alguém, eu sei quem foi, mas não vou dizer porque o troço pode ser mais complicado, né? É aquela questão que eu te falei da covardia. Mas o nosso governador apareceu com uma pérola, né? Isso já nas redes de televisão, no rádio, que é assim que a gente faz, né? Joga no rádio, sim, consequentemente. Tal. Joga no rádio, depois vai se preocupar com o impacto que aquilo vai ter. Então, apareceu com a seguinte pérola. Ele ia descontar 30% do nosso salário para pagar o custeio da universidade, e depois, mais à frente, ele voltava a pagar isso. Bom, a primeira questão é assim, você vai descontar 30% de uma coisa que você não está dando? Se você não está pagando, você vai descontar. 30% de nada é nada, pô. É uma pérola mesmo. Entendeu? Então, assim, mas você pensa assim, não, o cara não falou isso, falou e bota para valer o negócio, rapaz. E espalha para ver o que é que e aí fala, quer dizer, isso é um absurdo. Você vai para a frente das câmaras e fala um absurdo desse. Primeiro, não é um absurdo do ponto de vista até de racional, né? Uma coisa irracional. Mas um absurdo que você faz essa conta que eu fiz agora. Mas vem cá, 30% de zero é o quê? É 30%? Você não está pagando, como é que você pega? Mas então fez. Isso aí a universidade rapidamente e a associação dos professores rapidamente entrou, né? As associações dos professores rapidamente entraram na justiça e isso foi, não pode, não mexe com isso. Então última perguntinha. Mas não são todas as coisas não, tá? Algumas coisas não interessa mexer. Tem uma questão que não quer calar. Você acha que o estudante, e sobretudo esse estudante cotista, na cidade como Rio de Janeiro, ele tem se mobilizado o suficiente em defesa daquela instituição? Não tem. E por quê? Eu acho que aí acho que tem vários fatores aí implicados. E acho que Você acha que há uma desmobilização do estudante atualmente? Acho que há uma desmobilização, sim. Mas eu acho também que nós, principalmente o corpo docente, somos muito responsáveis por isso. Né? Eu acho que nós abrimos mão de determinados comportamentos e procedimentos que a gente não poderia abrir mão deles. Não é só o perfil dos alunos, dos estudantes está mudando. Né? Cara, hoje é diferente, eu olho para o meu aluno hoje na graduação e não consigo me ver naquela turma, eu não consigo mais identificar os sujeitos do meu tempo. Né? Não numa perspectiva saudosista não, né? Mas, por exemplo, é o cara que está ali porque tem que estar. Não é... Então, hoje você pega um aluno, né, que... o cara, por exemplo, eu tive um caso lá de um aluno, que são coisas que você
para pensar assim, como é que o cara vem me fazer uma proposta? É igual o caso dos 30% do nada, né? Para pagar o custeio com nada, né? Então o cara chega para mim e faz a seguinte proposta, tal. E eu, como eu tenho uma origem humilde, né? Eu sempre peguei trem para chegar à faculdade, para estudar, enfim, eu não sou uma pessoa, eu sou orgânico a situação, né? No sentido gramsciano do termo, né? Eu sou orgânico, eu venho de lá, então eu sei o que o cara passa. E isso me afeta. Né? Quando o cara chega, eu não simplesmente faz, não, te vira, porque não é te vira, eu tenho que pensar no sujeito também, porque eu passei por isso. Né? Carei trem, tive que andar em porta de trem para não perder horário e chegar na hora, né? No trabalho, na faculdade, enfim. Então eu tenho que ir, eu não posso negar, porque hoje, né, graças ao meu esforço, né, eu estou numa situação melhor, eu não posso esquecer, né, lá o que o cara está passando. Claro. Então, assim, eu me afeto toda vez que o cara traz uma questão dessa, embora eu tenha colegas que dizem, não, pensa nisso, pô, aquela neutralidade que não existe, né, eu não consigo fazer. Eu fico, caraca, eu lembro de mim e tal, eu fico, pô, troço é, né, tem aluno, porque aqui não dá para falar, mas eu tenho alunos lá, cara, que moram 2 horas da universidade, moram em Japeri, o cara tem que pegar um trem, descer, e pegar um trem no Rio de Janeiro, meu irmão, da Supervia, tu tem que ser macho, independente do gênero. Né? Porque é homem, mulher, não tem que ser macho no sentido, vamos dizer assim, né, comum de dois, né? No sentido, tem que ser macho para encarar um negócio daquele. Né? Então aí você pensa, um cara que saiu e tu chega lá, o aluno está todo dia 7 horas da manhã lá, tem que respeitar esse caboclo, não tem? Tem que respeitar esse caboclo. Então, e aí então eu costumo ouvir e tal. E um dia desse tinha né, eu faço a chamada lá, eu digo para eles assim, ó, eu tenho que controlar a frequência de vocês, mas eu vou controlar. Então assim, ó, não pôde chegar às 7, chegou às 7h30, entra quietinho, não fala nada, senta lá no teu canto, não quer vir? Não vem. Eu vou computar. Por quê? Porque quando chega na hora de demonstrar rendimento, eu quero saber, o cara veio aqui, foi mal na prova, aí vem fazer queixa, normalmente vem queixar de ponto, né? Não vem queixar, por que eu tirei essa nota? Quer dizer, não quer ser avaliado, ele quer ser mensurado e acabou. Então, assim, fez queixar de ponto, mas não posso ponto aqui, um ponto ali e tal. Então, eu sempre fico... Aí, um dia lá, eu estou vendo, faço esse controle para saber que quando o cara vem, eu olho lá e falo, opa, 15% de falta, você não pode saber. E os dias, que dia que você faltou aqui? O conceito é qual? Vetor. Você faltou no dia da aula de vetor, você procurou ver isso com um colega e tal? Não tem nem conversa. Eu não vou te dar aula particular de vetor. Procura os monitores. Ou então os colegas que fizeram a aula tal. Você errou um troço que você não veio a aula. E não conseguiu me provar que buscou aquele conhecimento e tal. Mas qual é a situação específica que eu estou falando, né? Que é onde você vê essa questão de uma irresponsabilidade crescente, né? E um não pertencimento crescente. Né? O cara não se sente pertencendo àquilo. Tá? O cara chegou para mim e falou assim, que ele era contumaz em chegar atrasado. 7h30, 7h40, não sei o quê. E eu estou ali, computando o negócio e tal. Mas chegava quietinho, não atrapalhava, sentava lá atrás, chegava na prova, puf! Né? Aí repetia um período, tá? Outro período é a mesma coisa. Aí um dia chegou para mim, numa boa, abriu o coração, e eu abri o meu também, né? Professor, eu não consigo chegar aqui às 7 horas. Aí, o que veio na minha cabeça? Esse cara deve morar em Japeri, né, tal, lá, de chegar aqui e tal. Aí eu já começo a ficar sensibilizado e pensando como é que eu vou resolver isso. Não é o meu problema, mas é o meu problema. Para mim é. Eu tenho que resolver isso. E começo, então, você tem lá, eu estou escutando, professor, não consigo, eu tento, já tentei várias vezes, tal. Pergunta básica. De onde tu vem, cara? Eu moro aqui na Major Dávila. Major Dávila fica 2 quadras da universidade. Não tem assunto. Né? E a coisa é assim, o cara perdeu a vergonha. Aí volta aos 30%. Nosso governador perdeu a vergonha de chegar lá e fazer uma proposta absurda. Você tem que ter vergonha para fazer uma proposta dessa. E o cara perdeu a vergonha. Então, isso é um indicador, né, de que, por exemplo, outro indicador que você vê que a coisa está mudando com o tempo. A gente tem uma quadra de esporte que não é uma coisa maravilhosa, mas atende plenamente. Nós temos poucos alunos na nossa educação física, são 400, 500 alunos. Então, atende perfeitamente, né, nossas instalações esportivas. Há muito tempo lá atrás, a quadra ficava lá e você tinha muita gente movimentando. Quando não tinha aula, dificilmente você tinha aquela quadra sem ocupação. Você tinha gente de fora para fazer atividade, ou era para treinar para mostra de dança, ou para mostra de ginástica, ou para fazer microaula, ou para praticar esporte. Você não via aquela quadra vazia.
E era disputado. Você chegava assim, tinha o pessoal jogando voleibol, tinha 3 de fora, lembra do de fora? Então, tô de fora, tal, não sei o que lá. Hoje em dia tu entra lá, que o meu laboratório fica na quadra, né? A quadra fica horas e horas vazias. Horas e horas vazias. E aí você vai ver, aí quando você passa lá no hall dos elevadores, tá o pessoal jogando buraco, carteado. Certo? Aí eu pensei, pô, isso é com o meu curso, né? Eu até propus lá, vamos fazer um departamento de carteado, dominó e tal, porque os caras estão jogando, talvez o negócio vai ficar melhor. Mas não é, cara. Aí eu vou conversar com os colegas das outras áreas, tal, não sei ficar, não, cara. Sabe, são raríssimas as exceções. Infelizmente, os cursos que não têm esse tipo de comportamento são os cursos mais autocráticos que tem. Né? É o direito. Não, o cara tem que vir, terno e gravata e tal. Aí os caras não fazem. Por que faz com a gente? A gente dá liberdade do cara, né? Ter uma certa liberdade e tal. Então, na medicina o cara não faz, na odonto o cara não faz, tal. Mas na sociologia o cara faz, na história o cara faz, na pedagogia o cara faz, na educação física o cara faz. Não faz na administração também. Exatamente. Então, exato. Então você vê que esse envolvimento, né, eu estou falando no caso da minha universidade, e isso reflete agora. Quando você faz um movimento, vamos dar um abraço na UERJ. Aí não dá para abraçar porque não veio gente suficiente. É um quarteirão, mas não dá para abraçar porque não vem uma universidade com 20 mil pessoas, cara. Você não consegue botar o pessoal para fazer um abraço na universidade. Entendeu? E é sempre a mesma peça. É sempre a mesma. Você vai, é sempre a mesma pessoa. Você vai em reunião de... Porque eu até entendo assim, pô, o cara tá difícil pagar combustível, pagar grana, não estou recebendo, tal, não sei o que lá. Então, pô, eu vou numa reunião, mas agora não posso vir toda semana, mas aparece numa assembleia, aparece numa... Não, o nego está de férias, pô. E a própria situação vai acomodando também, né? É tão difícil que as pessoas vão se virando para acomodar outras coisas e tal. Isso. Muito bem. Valeu. Tá bom. Obrigado para vocês. Nossos votos aqui da Bahia e da Federal da Bahia para que vocês lá consigam superar esta situação. Isso é muito importante que a gente faça isso, né? Quando eu fui convidado, né, pelo digníssimo diretor, né, para fazer isso. Eu acho que é uma... Embora totalmente preparado, né? Não fui brifado, não tive briefing e tal, mas eu acho que é uma coisa importante. A gente não pode, porque é uma coisa que afeta todos nós. E é conhecer por dentro, porque é uma pessoa, como você falou há pouco, orgânica, está falando de dentro, de um conhecimento que tem de dentro, e não o que circula na mídia, que é sempre tudo trocado, tudo enviesado, né? E como eles querem contar. Como eles querem contar. Muito bem, valeu. Valeu, obrigado.